amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Olá, Macau! Olá, Juliana! E um alô especial para você, ouvinte. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo! No programa de hoje, vamos falar da tecnologia cana-milho. Ela foi desenvolvida pela Embrapa e propõe a antecipação do plantio da cana-de-açúcar no Cerrado para o início do período chuvoso, como ocorre com as culturas anuais, como soja e milho, por exemplo. Isso porque, Macau, o plantio da cana hoje é mais concentrado no fim do período das chuvas, por volta do mês de março. Essa estratégia é utilizada pelos agricultores e usineiros para fortalecer o desenvolvimento da planta, já que o rebrote inicial da cana é muito lento, quando semeada em novembro ou dezembro. Com certeza, Juliana. Com a nova tecnologia proposta pela Embrapa, em março, no momento da colheita do milho, a cana já estará plantada. Essa mudança de logística traz muitas vantagens. Amplia a janela de plantio, facilita a entrada de grãos na renovação do canavial, protege o solo da erosão e ainda mostra bom potencial na geração de biocombustível. Sobre esse assunto, a jornalista Juliana Caldas conversa agora com o pesquisador da Embrapa Cerrados, João de Deus dos Santos. Nessa primeira parte da entrevista, a gente vai entender um pouco mais sobre a tecnologia e saber quais seus benefícios. Vamos ouvir. Um dedo de prosa. Pesquisador, no que consiste a tecnologia cana-milho? O período de maior demanda para o plantio de cana-de-açúcar no Cerrado é no final do período chuvoso. Essa cana é de maior produtividade, não que se plante em outras épocas. Já a cana plantada nesse período chuvoso, ela tem baixa produtividade, que a gente chama cana de ano, em comparação com a cana de março, que é conhecida como cana de ano e meio. A tecnologia consórcio cana-milho consiste em antecipar o plantio de março, que é no final do período chuvoso, para o início do período chuvoso, sem os problemas inerentes ao plantio da cana de ano nesse período chuvoso. Por quê? Quando eu planto consorciado cana com milho no início do período chuvoso, quem cresce nesse período é o milho, enquanto tem chuva. E quando eu chego lá em março, final de março, que eu colho o milho, a cana já está plantada. Aí é como se ela tivesse sido plantada em março, mas não, ela foi plantada no início do período chuvoso, mas se comporta como uma cana plantada em março. E quais são as vantagens da tecnologia? Primeiro que eu desafogo o meu plantio de março, que é uma época de muita demanda de maquinário, pelo lado do produtor de cana. Por outro lado, quem planta grão, ele não tem pressão para tirar o grão da área, porque vão terminando o período chuvoso, quem planta cana precisa estar com a área liberada para fazer o plantio da cana, né? Então a pessoa que planta grão não tem a pressão. Então essa é a vantagem. Fora que você intensifica o uso da terra, você diminui a questão de problemas de erosão da área, porque se você plantar cana solteira no início do período chuvoso, além da questão da quebra de produtividade, você tem uma questão, como o espaçamento é largo da cana, você tem muito solo exposto, né? Quando você tem milho nas entrelinhas da cana, você protege esse solo da erosão. Essa é uma das principais vantagens. Fora a questão da produtividade também. Intensificação do uso da terra. Obrigada, pesquisador João de Deus, por essas primeiras explicações. A tecnologia cana-milho é mesmo uma mudança estratégica de manejo. E os benefícios, como pudemos ouvir, são muitos. É verdade, Macau. Nessa segunda parte da entrevista, o pesquisador tratou dos impactos do consórcio na produtividade das culturas. Vamos ouvir. Pesquisador, em termos de produtividade das culturas, quais são os impactos do consórcio cana-milho? Nós adotamos uma estratégia, um trabalho intenso de experimentação. Primeiro dentro das unidades da Embrapa, localizadas no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Depois partimos para uma segunda etapa de validação da tecnologia em usinas em escala de talhão. Em ambas as situações, ou tanto de experimentos, ou dentro das usinas, o milho nunca perdeu produtividade sendo consorciado ou sendo solteiro.
Esse é o primeiro aspecto. O milho não perde, ele compete muito bem com a cana e a produtividade dele tanto consorciada como solteira é a mesma. Por outro lado, a cana, se ela plantada solteira no início do período chuvoso e colhida com 1 ano de idade, que chamamos de cana de ano, a produtividade dela despenca. Mas se você fizer ela consorciada com milho, além de garantir a produtividade do milho durante o período chuvoso, ela se equivale a uma cana plantada em março. Ou seja, nós comprovamos a teoria que a gente pode antecipar o plantio de março para o início do período chuvoso e transformar o que seria uma cana de ano numa cana de ano e meio. Ela se comporta igual uma cana de ano e meio e a produtividade é equivalente. Fora que você intensifica o uso da terra e você diminui, como se você quiser plantar uma cana nesse período chuvoso, você tem a questão da entrelinha larga, solo exposto. Se você tiver milho nessas entrelinhas, você fecha o solo mais rápido e diminui a questão de erosão. Muito obrigado, pesquisador João de Deus, por todos esses esclarecimentos. Muito legal! Agora a gente vai conhecer a história do produtor rural Rogério Fener. Ele, junto com seu sócio Ronan Figueiredo, são produtores de cana e cachaça nos arredores de Brasília. Eles conheceram a tecnologia em outubro de 2021 e contam que ficaram muito empolgados com a possibilidade de diminuir os custos da implantação do canavial com o rendimento rápido da cultura do milho. Vamos saber como foi a experiência deles com a adoção da tecnologia e quais os desafios que eles enfrentaram? Quem nos conta é o produtor Rogério Fener. Diga aí, Rogério. Fala, produtor! Com relação às dificuldades na implantação da tecnologia, nós como pequenos produtores, foi a falta de experiência no cultivo de milho em uma escala maior, assim como a inexistência na propriedade de uma plantadeira. Dificuldade essa que foi superada com a adoção de plantio manual, através de matraca e coveamento manual. Uma outra dificuldade, não diretamente ligada à implantação da tecnologia, foi no sulcamento do canavial, onde, na falta de um sulcador, fizemos a adaptação de um arado de 3 discos com a retirada de 2 discos, onde assim utilizamos o mesmo como um sulcador. Com relação ao que nós esperamos em retorno da implantação da tecnologia, é que ao menos 50% a 60% do nosso custo de implantação do canavial seja mitigado pelos lucros advindos da venda do milho, já que nós atualmente gastamos em torno de 12 a 13 mil reais na implantação de um canavial. Com a colheita do milho, nós possamos ter um retorno imediato e a diminuição do custo de implementação do canavial, sendo que em uma propriedade um pouco mais mecanizada, com tanto a plantadeira quanto a colheitadeira de milho, eu imagino inclusive que a implantação dessa tecnologia venha inclusive a quase zerar, se não zerar, os custos de implantação do canavial com os lucros advindos da colheita do milho. Muito obrigado, Rogério Fener, por compartilhar com a gente sua experiência ao adotar a tecnologia cana-milho. Maravilha! Agora, Macau, nós vamos conversar com a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Núbia Correia. Ela vai falar sobre o manejo de plantas daninhas no sistema. Vamos ouvir. Pitacos da hora. Pesquisadora, o manejo de plantas daninhas no consórcio cana-milho é feito de forma diferenciada dos demais? A gente tem que ficar atento em relação à escolha do herbicida. Como nós teremos 2 culturas instaladas na área, tanto o milho quanto a cana não podem sofrer efeito dos herbicidas nem das plantas daninhas. Então as plantas daninhas devem ser muito bem controladas para que o milho seja colhido no limpo e a cana que vai permanecer na área após a colheita do milho permaneça nessa área no limpo e siga com o manejo de herbicidas indicado para a cultura da cana. Então nós temos que ficar atentos a essa questão. O herbicida que nós vamos trabalhar no milho ou na cana, seja em pré-emergência ou em pós-emergência, deve ser seletivo às 2 culturas. E isso fica muito fácil, porque nós temos vários herbicidas que são recomendados para milho e cana, só que a gente tem que ficar atento que a dose a ser escolhida é a dose indicada na menor quantidade, porque tem muitos herbicidas que para cana a gente trabalha com uma dose maior, que é seletivo para o milho, mas na cultura do milho a dose é menor. Então a gente vai utilizar o herbicida que é seletivo para os 2, na menor dose indicada para uma das culturas. No caso,
na maior parte das vezes é para a cultura do milho. Outro ponto que é importante, então nós temos que ter um bom manejo de herbicidas, utilizar produtos seletivos na dose recomendada para a cultura, para que a cultura não tenha nenhum tipo de perda, seja em função de fitointoxicação ocasionada pelo herbicida, ou seja em função de competição de planta daninha. Muito interessante essa colocação. Agora, pesquisadora Núbia, existe algum outro ponto que mereça ser destacado? O milho não é uma cultura comum no sistema de produção de cana-de-açúcar. Então nós temos que ficar atentos com o herbicida utilizado no corte anterior da cana, porque esse herbicida ele pode afetar o milho que vai estar no consórcio com a cana. É claro que esse efeito que nós chamamos de carry-over do herbicida que foi pulverizado na cana antes, na última soqueira colhida, ele pode acontecer em qualquer tipo de sistema, seja no milho consorciado ou no milho solteiro. Mas agora, como algumas áreas já estão adotando o consórcio, isso é um ponto que chamou a atenção, porque as pessoas estão com a ideia muito clara quando é para soja e amendoim, mas esse ponto de carry-over para milho não é tão comentado ou tão levado em consideração nas áreas, principalmente nos canaviais, no sistema de produção de cana-de-açúcar. Então nós temos também que levar esse ponto em consideração. Além do problema com o carry-over, nós temos que ficar atento que se o milho não for estabelecido numa condição adequada, na época certa, a gente fala época certa em relação ao plantio da cana, a cana ela pode se formar mais rapidamente. Se ela forma mais rapidamente, ela pode vir a competir com o milho. E nessa competição, o que significa? Que ela vai atuar como uma planta competindo por água, luz, nutriente, espaço e vai prejudicar o estabelecimento da cultura do milho. Aí, nesse caso, o milho vai ter perda de produtividade de grãos que não é o desejado. Nós temos que ter o estabelecimento do consórcio de uma forma que as duas culturas vão ser privilegiadas. O milho não tenha perda de produção e a cana, após a colheita do milho, vai estar bem instalada sem nenhum tipo de perda no seu stand inicial. Então nós temos que ficar atentos que se tiver algum problema com o milho e ele não tiver um bom desenvolvimento inicial e a cana crescer mais, nós temos que fazer algum tipo de interferência no crescimento dessa cana, porque senão ela vai ficar muito grande e ela vai começar a abafar o milho e ele não vai ter condições de se desenvolver adequadamente. Então, para vocês entenderem, nós temos que ter algo muito bem instalado para que o próprio crescimento do milho faça uma inibição do desenvolvimento da cana, de modo que a cana vai ficar com o crescimento paralisado, o milho faz o sombreamento, cresce, sombreia essa cana, e como a cana precisa de luz para crescer, sem essa luminosidade ela não se desenvolve, ela só volta a se desenvolver após a colheita do milho. E vamos que vamos! Você, meu amigo, minha amiga, se interessou pela tecnologia cana-milho, mas ficou com dúvidas? Você já sabe. É só falar com a Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Anote aí o contato. DDD 61, telefone 3388-9898. Vou repetir para você que é para dar tempo de anotar. O DDD é 61, o telefone é 3388-9898. Se você preferir, pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, na página principal da Embrapa. Anote aí, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para enviar sua mensagem. E por hoje, nosso programa fica por aqui. Mas o Prosa Rural volta logo. Um grande abraço. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Juliana Caldas. Edição, Jorge Macal. Locução, Juliana Freire e Jorge Macal. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Cerrados.